Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. And Grandma's cooking pot pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Mom's playing cheesehead. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação! Fala, seus Lambolipers! Estamos entrando no ar com mais uma edição aí do Antevisão Lambolipers. Aí, ao longo da temporada, a gente traz aqui no Lambolipers convidados aí para falar aí das prévias dos jogos dos Packers, né? E aí o nosso convidado de hoje vai trazer informações aí do Miami Dolphins, né? Uma vez que o Packers ganhou do 49ers, e aí agora tem uma semana curta, né? A semana aí de Thanksgiving, né? Vai ter o jogo aí no feriado lá nacional dos Estados Unidos, que é muito popular, né? Por ironia, os 3 times da divisão da NFC Norte, com exceção do Minnesota Vikings, jogam na quinta-feira, né? Teremos o duelo de divisão aí entre Detroit Lions e Chicago Bears, né? Que é tradicional, Detroit tá, né, no Thanksgiving, e aí temos um Dallas e Giants, que vai ser uma maravilha. E aí talvez o melhor jogo, né, que a gente vai falar aqui, que é o Packers contra os Dolphins, que, enfim, eu acho que vai ter várias coisas interessantes aqui para a gente falar. E eu estou recebendo, né, o Nicolas aqui do Fins Verso BR, né, que é um perfil muito legal do Miami, diga-se de passagem. E aí a gente vai falar aí, né, sobre a volta do Tua, né, a melhora da defesa dos Dolphins, né, que vai ter uns duelos muito interessantes pela frente. Mas antes de eu passar a palavra para o Nicolas, né, gostaria de lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva aí. A gente já está com mais de 500 inscritos. Curta este vídeo, né? A gente está gravando antevisão aí em formato de estreia. Curta, né? Se quiser, deixe os comentários aí das expectativas de vocês aí para o jogo de quinta-feira. E ative o sininho para notificar vocês aí quando a gente vem com um novo vídeo, conteúdo dos Packers aqui no nosso canal do Lambolipers. Depois, né, posteriormente, esta live vai vir, a mania de falar só live, é vídeo dessa vez. Este vídeo vai virar um podcast, já que o Lambolipers faz parte da FN Network, e lá tem vários podcasts, né, e se você gosta das ligas americanas, você vai ter conteúdos lá da NFL, NBA, NHL e MLB. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, que é referência de venda de produtos de todos os times da NFL, e se você quiser algo do Packers ou do próprio Dolphins, você pode acessar o link que estará na descrição do vídeo, ou aí, se você estiver ouvindo a gente no formato podcast futuramente, o link da Sport América estará aí no seu agregador de podcast favorito, no episódio do Antevisão. Dito isso, queria apresentar quem está aqui comigo hoje. Tudo bem, Nicolas? Fala, Igor, tudo bem? Primeiro de tudo, agradecer pelo convite. Minha primeira vez participando de uma live ou um podcast com vídeo. Já participei de outro, já participei do próprio Miami Vice, que é do Fumble da Net, que é o trabalho do Myron, que é um parceiro nosso, já participou do podcast do Fins Verso também. E é isso, é um prazer estar aqui. É um prazer falar dos Dolphins, falar mais sobre o clube, fazer esse pré-jogo, essa antevisão de um jogo que, além de ser muito importante para o Packers, é o jogo que basicamente vai ditar o restante da temporada para o Dolphins. Porque a gente vai até abordar mais para frente, mas os Dolphins só podem perder mais uma partida, basicamente, se eles quiserem ter alguma chance de pós-temporada. Então, e para superar esse desafio vai ser
vai ser bom, vai ser puxado. Não, sim, tanto que é um jogo assim que eu acho que vai gerar muitos confrontos, né? Que a gente tá falando e a gente vai até se aprofundar, porque assim, o Packers vem num momento em que tá tentando se acertar na temporada, mas ao mesmo tempo vai talvez pegar o time mais quente nesse momento, que é o Miami Dolphins. Então vai ser uma disputa legal de ver aí na quinta-feira. E ainda mais numa semana curta, né? Que, enfim, a tendência é de que os jogos você tenha uma sucessão de erros, porque a gente sabe o que é jogo em semana curta. As equipes, por arriscar mais, acabam até cometendo erros assim que, enfim, não são tão comuns quando o time normalmente joga no domingo. Só antes de a gente falar do jogo em si, só vou passar uma notícia dos Packers que saiu hoje, que foi, e é a única notícia, né? As outras a gente vai discutir um pouco mais para frente. Que tem a ver com movimentação de roster. Os Vikings acabaram contratando o Jamin Davis, que estava no Washington Commanders, né? Que, enfim, foi cortado lá. E aí o Packers puxou ele para o practice squad, mas só que tem aquilo, né? Como o Packers não puxou ele para o roster, ele poderia assinar com outra franquia. E aí o Vikings, né? Eu acho que viu a necessidade de preencher alguém na posição e acabou puxando lá o Jamin Davis pro elenco de 53 deles lá, né, do Vikings. É complicado ficar reforçando o rival de divisão. Apesar de que o Jamin Davis, tudo bem, foi uma escolha de primeira rodada, mas não foi um cara que conseguiu, como que eu posso dizer, ter uma carreira e superar as expectativas que tinha em torno dele, né, desde que chegou à NFL. E aí o Matt LaFleur foi indagado hoje sobre essa perda, né? Porque, querendo ou não, era um jogador que poderia eventualmente compor o elenco do Packers em dia de jogo, né? E ainda mais que o Isaiah McDuffie e o Edwin Cooper estão lidando com lesões. E aí o Matt LaFleur que disse que absolutamente é uma preocupação deles e que eles estão aí olhando, né, ao redor da liga para ver se conseguem preencher essas vagas que estão no practice squad, enfim, ou até no próprio roster, com algum jogador aí de inside linebacker, né, que possa ser útil aí em uma eventual perda do McDuffie, né, porque, enfim, já tá ruim sem o Edwin Cooper, imagine sem o McDuffie, que não é tudo aquilo, mas a gente sabe que faz falta na rotação da defesa, né, principalmente. Agora vamos falar do jogo mesmo, né, Nicolas? O Dolphins vem, querendo ou não, vem num momento muito bom, né? Tá uma sequência aí de jogos com vitórias, né? Meio que se recuperou. E isso muito por causa da volta do Tua, né? Do Tua Tagovailoa, que agora me surgiu até uma pauta na cabeça de última hora, porque o Tua e o Jordan Love renovaram a extensão, fizeram a extensão de contrato no mesmo dia. E aí eu vou até linkar com o desempenho ofensivo do Dolphins, né? Que a gente viu que a hora que ele teve a outra concussão, né? A gente viu o impacto que ele tem dentro do ataque dos Dolphins, né? Porque, tipo, o McDaniel não sabia o que fazer, né? Não encontrou saídas para superar a ausência do Tua, que, enfim, nos últimos jogos aí vem distribuindo passe para o Jalen Aldo e o Juno Smith, né? Que parece que descobriram que ele existe. E aí, desde que o Tua voltou, os Dolphins aí tiveram 3 vitórias, né? E apenas uma derrota, esta para o Bills, né? Que é o rival de divisão. E o Tua vem tendo ótimas atuações, em especial em pocket limpo, né? Que até viu uma estatística que você soltou lá, que contra os Patriots aí no primeiro tempo, o Tua teve uma taxa de conclusão aí ajustada de 80,8% e 233 jardas de passe e 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Enfim, Nicolas, como que você avalia aí essa volta do Tua, mas ao mesmo tempo
falando em questão de contrato, você acha que os valores que foram pagos a ele foram, de certa forma, justos aí? Está valendo o investimento? Não dá para dizer que pelos resultados que os Dolphins obtêm em campo com o Tua saudável, é um investimento muito válido. Eu acho que acaba caindo muito também naquela questão que o próprio Cowboys sofreu com o Dak Prescott, que deram um contrato novo para ele, tinha todo o debate de ele merece ou não um contrato, por conta da falta de sucesso na pós-temporada, que é algo que o Tua também sofre. Tudo bem que ele só tem um jogo até agora, mas ele poderia ter dois. Um dos que ele não conseguiu participar foi justamente por conta de uma concussão sofrida, inclusive, contra o Packers no jogo de Natal de 2022. Aquele jogo acabou com o meu Natal. Nossa Senhora, eu ia lembrar dele, mas aí agora... Eu não gosto nem de lembrar. E é isso, mas em campo, o Tua, ele consegue produzir, ele consegue entregar números. A gente vê que o ataque funciona de uma maneira diferente com ele. Tudo bem que, por muitas vezes, o grupo dos Dolphins acabou sofrendo também nas mãos de reservas que não tinham uma qualidade necessariamente muito boa. A gente chegou a ver alguns poucos jogos do Ted Bridgewater, que ele não foi grande coisa, mas foi mediano, dava para passar. O Skylar Thompson, no primeiro ano dele, em 2022, com o calouro, vindo na 7ª rodada, ele sofreu bastante, ele só teve uma vitória, que foi contra o Jets na última semana, um jogo também muito difícil de assistir, o jogo foi, acho que foi 12 ou 13 a 7 a 6, uma coisa assim. Foi um jogo que basicamente o touchdown do Skylar no final do jogo foi o que decidiu. E aí a gente pula para a temporada seguinte, de 2023, com o Tua completamente saudável, jogando todos os jogos. E aí a gente pensa, ele conseguiu superar os problemas que ele tinha com concussão, ele ficou até mais forte, foi uma coisa que chamou muita atenção. A mudança física que ele passou da temporada de 22 para 23, mas aí para essa temporada ele resolveu optar por ficar um pouco mais leve, para ter mais mobilidade, que era algo que também faltou no passado para ele. A gente vê nesse período que ele voltou agora, a gente vê o Tua muito mais móvel, um Tua que consegue sair do pocket, se movimentar dentro dele de uma maneira muito mais fluida, que a gente não via no passado. No passado foi um ponto que gerou muita crítica também dentro da torcida, que era aquele ponto, o quanto vale a saúde do Tua, dele conseguir se manter saudável, mas ele ser uma estátua no pocket, ele virar uma estátua, ele não conseguir se mexer, porque ele não tem mais a agilidade que tinha, a velocidade, a explosão. E aí, passando já para essa temporada, aconteceu o que aconteceu no jogo contra os Bills. Foi uma jogada que o Tua poderia ter evitado até. Isso foi algo que eu falei no dia, no Twitter, fazendo a cobertura do jogo. A gente sabe que no calor do momento é difícil, o jogador não tem tanta noção de falta uma jarda a menos, falta uma jarda a mais. Mas ele não precisava ter ido da maneira que foi de encontro ao Damar Hamlin. E isso foi algo que o próprio Mike McDaniel, nas coletivas posteriores, ele sempre bateu na tecla do Tua precisar aprender a se proteger mais, a botar a saúde dele em primeiro plano, que é algo que a gente já viu ele tentando passar por cima de jogadores. Tem uma cena clássica no jogo contra o Jets, acho que há uns 2 anos que isso acontece, mas a gente também sabe que o Tua é um jogador que tem uma propensão à concussão. Eu nem gosto muito desse termo, acho que não é tão bom assim para o jogador ser classificado como alguém propenso a um tipo específico de lesão. Mas é uma infelicidade que a gente tem que admitir que acontece com ele. Ele já sofreu pelo menos 3 concussões registradas, tem uma possível 4ª concussão desde que ele entrou na NFL, que foi a concussão contra o Buffalo Bills lá em 2022, que foi aquela que levantou toda a suspeita lá de se os Dolphins estão ou não prejudicando
a Sim. saúde dos jogadores. Acho que teve uma contra o Bengals também, né? Que eu lembro. Foi na semana seguinte, inclusive. Foi o jogo contra o Bills no domingo, no primeiro horário. E aí os Dolphins eles vão para uma semana curta também, que era um Thursday Night. E nesse Thursday Night o Tua ele vai lá e ele sofre a concussão no tackle de algum defensor dos Bengals, que eu não lembro o nome agora. Pois é, até ia perguntar sobre isso que você falou, a respeito das concussões, né? E na época do draft do Tua, né? Eu lembro bem assim que nem se falava muito nessas questões de concussão dele, né? Acho que gerou um maior debate depois que ele entrou na NFL e aí ele teve a infelicidade de ter esses lances de se chocar e acabar tendo concussões. Tanto que eu me lembro, na época do draft, ele ainda estava se recuperando uma lesão do quadril, acho que era do quadril, né? E aí... Era no quadril, sim. Foi a lesão que ele sofreu na última temporada, que aí basicamente cortou a temporada dele basicamente na metade, ali, 2/3 da temporada dele, que aí ele passou o draft inteiro não podendo ser avaliado pelos médicos por conta de toda a questão do Covid. Então, todos os exames detalhados que tinham dele eram exames de terceiros que vinham, que os times recebiam. Então, nenhum time acabou podendo avaliar ele de perto ali. Foi uma grande questão ali também para ele no processo de draft. Quem sabe até se ele não tivesse sofrido essa lesão, talvez isso foi algo que, se não me engano, até o Paulo Antunes ele levantava na época, que a lesão do Tua foi o que fez ele cair para a escolha 5 para Miami, porque Miami jogou melhor naquele ano, superou as expectativas, terminou com a 5ª escolha, e num cenário ideal o Tua não sobraria na quinta escolha. Ele era o principal prospecto daquela classe até o surgimento do Joe Burrow no último ano em LSU, e era o grande chamariz, era o Tank for Tua, que foi o nome, basicamente, que deu para a temporada inteira dos Dolphins de 2019. Tanto que, né, o Justin Herbert, né, que também é da mesma classe, todos são da mesma classe, né, o Burrow, o Tua, o Herbert... O Jalen Hurts. Só que o Hurts aí já não é a primeira rodada. É segunda rodada. E aí o Love saiu ali, que por ironia trocou com o Miami, né, naquele draft, para pegar o Love. Aí eu fui anotando algumas coisas que você foi falando, e aí eu fui escrevendo aqui para a gente desenvolver na conversa. Questão começando pela... acho que eu, pegando os tópicos aqui, eu vou começar pela semelhança de desenvolvimento do Tua e do Love. Uma coisa que você falou, e aí eu comparo com a questão do Love, que eu acho que, querendo ou não, pegaram os dois, que é a questão do Covid, né? Que você falou que foi um problemão ali para avaliar a condição física, né, do Tua. E pro Love, tudo bem, que há uma diferença aí, que o Tua já foi avaliado, e aí ele já logo jogou, né, nas temporadas seguintes. O Love, ele teve um percalço a mais ainda, né, porque teve o processo do Covid, e aí, basicamente, ele perdeu o primeiro ano ali, né, que eu até lembro que o LaFleur falou que com o Covid não tinha como eles trabalharem certas coisas já no primeiro ano do Love, né? E o Tua já foi um pouquinho diferente, foi por questão física. E eu acho que esse primeiro ano, para o QB que está iniciando a carreira na NFL, é fundamental para o desenvolvimento dele. Porque daí, tipo, agora eu vou até citar um que vai retardar um pouco o desenvolvimento dele, que é o DJ McCarthy, que machucou o joelho, e ele vai ficar um ano parado e ele basicamente não vai aprender nada, porque ele vai ter que recuperar a lesão dele. Então, assim, é complicado você ter um ano perdido de desenvolvimento, porque, querendo ou não, gera reflexo para os anos seguintes, apesar de que o Love ficou 3 anos no banco, com o Rodgers, aprendendo com o Rodgers. Só que na teoria, isso é na teoria. Na prática,
Tipo, eu falo assim, eu sei que a galera vai discordar um pouco de mim, mas eu vejo assim que o Love ainda tem muitas coisas de college nele, né? E aí eu acho que ele precisa se readaptar o jogo dele, né? Ele precisa encontrar meios de adaptar o jogo dele, coisa que o Tua já não tem. O Tua já está mais adaptado, até porque tem muito mais jogos na carreira do que o Love. Então, assim, eu vejo que o Love ainda precisa se encontrar um meio termo, vamos dizer assim. Não ser tanto kamikaze, mas também não ser tão covarde na hora, né, de lançar a bola, como era o Rodgers em muitas vezes, que parecia que tinha alergia à interceptação, né? E aí, sobre outras coisas, né, que eu achei interessante você falar, com relação à renovação dos contratos, né? Que nem eu falei, o Tua renovou no mesmo dia que o Love, né? Só teve uma diferença de horas ali, né? Tanto que no dia que eu tava gravando a live, saiu a renovação a extensão do Jordan Love, porque ele já estava fazendo rollout já, né? Ele estava lá, mas não estava treinando, né? O Tua a mesma coisa. Tua semelhante, isso. Bem semelhante. E, então, assim, só que chega no momento que a gente está numa dinâmica de mercado que é assim, e você vai entender o que eu estou falando, porque a gente está. Ou a gente paga o QB, e a gente já sabe o que é o Tua, né? O Miami tinha que pagar, porque dificilmente vai encontrar alguém melhor que ele, né? O Jordan Love é a mesma coisa, tudo bem, que só foi meia temporada, ele não tem a rodagem do Tua, né? Mas, cara, não vai ter um melhor que ele ali. Dificilmente. Olha a classe do próximo ano, né? Eu tava falando pro meu irmão que o meu irmão torce por Broncos. Ele tá gostando muito do Bo Nix. Só que aí você pega o Bo Nix em relação aos que vão vir o ano que vem, foi melhor que pegou agora, sabe? Então, assim, não tem muito escapatória. Ou você aceita pagar o valor que é de mercado, ou você fica com QB mediano para ruim, né? E aí, então, assim, é complicado, até porque tem uma outra questão que aí, para mim fechar aqui, que que você falou da mobilidade, né, do Tua, né? Eu falei assim com o meu irmão, que a gente está na NFL, que eu já faz mais de 10 anos que eu acompanho a NFL. E aí, tipo, a gente meio que mudou essa geração de QBs. E o estilo de QBs. Porque eu assisti nos primórdios lá, eu assistia Peyton Manning, eu assistia Aaron Rodgers, eu assistia Drew Brees, Philip Rivers, Big Ben, essa galera toda, que eram mais caras pocket passer. Tudo bem, eles corriam, né? Eles davam corridinha, mas não é essa coisa que... exatamente, era mais ou menos. Mas não é essa coisa que você vê do Mahomes, que o Mahomes faz. Ele fez uma corrida no quarto período contra o Panthers, que é sacanagem, sabe? Você não vai ver tipo um Big Ben, vamos dizer assim, que é o mais lento de todos, fazer aquilo ali. Eu liguei bem na hora que ele deu essa corrida no jogo. Eu tava assistindo o jogo dos Dolphins, acabou, eu mudei para os Panthers para aquilo. Eu já sei o que vai acontecer, já sei que o Mahomes vai vencer esse jogo, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí passa essa corrida. Pois então, e assim, cara, hoje em dia o QB tem que ter mobilidade, né? E aí, no caso, até vou falar um ex-Packers, né? Que vai ser Hall da Fama da NFL e do Packers, que é a questão do Aaron Rodgers. O Packers meio que, tipo assim, draftou o Love já para suceder o Aaron Rodgers, vendo que a NFL mudou. E aí o Rodgers, que já não era um pocket, já era um pocket passer, ele ficou mais pocket passer ainda, porque a mobilidade dele ficou ficou pior, foi piorando, né? Tanto que agora ele depende mais da linha ofensiva do que, enfim, do que ele mesmo fazer a jogada mirabolante que ele fazia antigamente. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Nicolas. Não, eu só ia comentar que eu lembro as primeiras memórias que eu tenho do Aaron Rodgers é justamente ele ser um cara que se movimentava bastante dentro do pocket, ele tinha uma mobilidade a mais, mas é normal de um QB com, sei lá, 36 anos,
Eu não lembro se era mais ou menos essa idade que ele tinha quando selecionaram o Jordan Love, mas eu acho que é até um fator natural ele virar um cara mais pocket passer. É que esse ano tá até demais. A falta de mobilidade dele tá sendo até um problema para o time de Nova York. Sim, e aí você pega, olha que ironia as coisas, né? Aí você pega, por isso que eu falo, é a vida de escolhas, né? Ele ficou lá querendo bater de frente com o Golden Goose, né? Aí foi lá pro rival de vocês, né? O Jets, e a gente tá vendo, tipo assim, eu reclamo do Packers em muitas coisas, assim, mas uma coisa que eu posso dizer é que não é uma franquia disfuncional, sabe? Porque, tipo assim, ela pode ter os problemas de desenvolvimento de jogadores, se movimentar na free agency e tal, né? Mas, assim, cara, eu vejo o Jets, cara, uma vergonha. É um time que, sabe, não consegue. E o mais duro é que agora... Eu falo isso bastante com os torcedores também, que tem o famoso ditado que os Dolphins, eles me decepcionam, mas os Jets, eles nunca me decepcionam. A gente sempre sabe que os Jets vai fazer alguma besteira, que é até um alívio para o torcedor, que a gente sabe da draga que o Miami vive, de 25 anos sem vitória em pós-temporada, ficou quase uma década sem aos playoffs, e mesmo assim o Jets consegue ser uma franquia mais disfuncional ainda que os Dolphins, principalmente na década passada. E nesse começo de década, vem tudo que está acontecendo, toda a situação do Rodgers. É uma situação muito complicada, não sei como eles vão sair daquilo. Espero que eles não saiam também. É um adversário a menos da divisão. A gente já tem que lidar com o Josh Allen todo ano, 2 vezes por ano. Então, quanto menos desafio, melhor pra gente. Então, esse último pensamento seu é parecido com o do meu irmão, que aí ele torce, que nem eu falei, ele torce pro Broncos, e aí, tipo assim, lá eles também têm a franquia disfuncional deles lá, né, que é o Raiders. O Raiders é uma zona. Aí ele fala brincando assim, mas eu quero que fique pior, né, tanto que ele falou que queria que o Daniel Jones fosse para lá. E olha que não é de duvidar. Dadas as circunstâncias de QB lá, o Minshew acabou... Dada a posição que ele está em falta lá, o Gardner Minshew machucou, o Aidan O'Connor machucou, acho que também. Né? Então, isso que você falou do Jets, eu falo da nossa divisão pro Bears. Porque, assim, é inacreditável, cara. É inacreditável. Assim, eles estão a 11 jogos sem ganhar do Packers, né? Desde que o LaFleur assumiu, sabe? Então, o LaFleur tá 11-0 contra o Bears. E aí, tipo assim, e a hora que eles parecia que iam vencer, acontece aquilo lá. Tem um field goal bloqueado no último segundo. Então, assim, cara... E aí, agora, no jogo passado, o Caleb Williams fez um esforço danado para empatar o jogo contra o Vikings, que, tipo assim, eles estavam tomando cora do Vikings umas horas lá do jogo. E aí, já que o jogo do Packers era no segundo horário contra o 49ers, daí eu fiquei vendo o Red Zone ali. E assim, chegava um momento ali que, eu queria mais a vitória do Bears do que a vitória do Vikings, muito dadas as circunstâncias das campanhas. Mas aí a questão é que o Caleb conseguiu remou, conseguiu empatar, mas daí foi para prorrogação na primeira posse, perdeu o jogo, né? Porque ele não conseguiu fazer o TD, e aí o Vikings foi lá e posicionou para field goal na campanha da vitória. Então, assim, é coisas de Bears. Só que a diferença, uma coisa que eu vejo a diferença do Bears pro Jets, que eu acho que pode ser que o Bears encontre um caminho com o Caleb Williams. E aí, se o Caleb Williams dá certo, e aí o DJ McCarthy der certo, com um Lions muito forte, essa divisão vai ser um inferno, sabe? Há muito tempo que eu não imaginava que eu ia falar isso, né? Mas, enfim. Já que a gente falou bastante do Tua, do Love, só vou arredondar sobre o Love aqui, que eu acho que... E aí eu posso até jogar para o Nicolas, para ele falar um pouquinho a respeito lá dos recebedores do Dolphins.
E aí eu não sei, eu acho que o Tua não deve ter tanto problema com os recebedores, né? Até porque eu falei do Jalen Waldo, né? E do Juno Smith, que tá aparecendo assim, de forma até surpreendente, né? O Love, assim, né? Ele tá um pouco. Ele tá se encontrando ainda, tá tentando se encontrar na temporada, mas ao mesmo tempo ele está tendo que lidar com uma taxa de drop dos wide receivers complicada. Ele está com 9,9% de taxa de drops dos seus recebedores, né? Tanto que o Watson faz 150 jardas contra o Bears, e aí, em 4 recepções. E olha que teve ali umas recepções difíceis. E aí, contra o 49ers, o que acontece? Ele some do jogo e na única jogada que ele poderia marcar o TD, porque ele estava mais livre do que, enfim, sei lá, estava livre. Ele dropa a bola. E essa marca de 9,9% é superior. Superior, não, é próxima do que o Aaron Rodgers teve em 2012. Isso considerando um mínimo de 60 dropbacks. Então, assim, cara, e aí você pega e compara com o Jared Goff na nossa divisão, o Love tem mais lançamentos decisivos em porcentagem de acerto, um 3,7%, o Jared Goff tem 2,8%. Só que aí o Love tem 9,9% de taxa de drop e o Jared Goff tem quanto? 1,3%. Olha a diferença, né? De você contar com os seus recebedores agarrando a bola. Eu não sei se o Tua está tendo esse problema lá, Nicolas, dos recebedores estarem dropando a bola. Infelizmente não, para nossa sorte isso não é um problema. O Jalen Waddle ele tem alguns problemas com drops. A gente já viu ele falhando em alguns momentos importantes de jogos, mas é algo mais ocasional, não é algo que chega a ser recorrente para ele. O Paulo Antunes bate muito nessa tecla de que ele é um melhor recebedor que o Jalen Waddle, de que ele é um melhor wide receiver que o Jalen Waddle, mas é um leve exagero da parte dele, mas o Jalen Waddle teve sim alguns problemas com drops, principalmente em bolas contestadas. Não é algo que é o forte dele. Ele é um cara que é muito melhor recebendo em espaço e conseguindo jardas após recepção, que é algo que também o Tyreek Hill faz muito bem. Você mencionou do Waddle e do John Smith. Ainda tem o Tyreek Hill nesse ataque. O Tyreek Hill, ele esse ano, ele tá meio sumido, ele tá com uma lesão no pulso que a gente não sabe exatamente a gravidade da lesão. Ele diz que ele tá com um tendão rompido no pulso, que era algo que ele já vinha se queixando durante a off-season, durante o training camp, o começo dos treinos, e que por toda a situação que aconteceu na semana 1, que com ele sendo algemado pela polícia de Miami a caminho do estádio, toda aquela situação, ele foi algemado, o Calais Campbell foi algemado, mas foi uma situação bem feia, principalmente falando de alguém como o Calais Campbell, que é um modelo de jogador para a NFL, é um vencedor do Walter Campbell, é um cara que você não imaginaria ver naquela cena, e porque ele parou ali para saber o que estava acontecendo, ele acabou se envolvendo também na situação. E o Tyreek atribui isso ao fato dele ter sido algemado de maneira forçada, de toda aquela situação ocorrer, do pulso dele ter piorado. Aí ele conta que foi recomendada a cirurgia para ele ainda no começo da temporada, mas ele sabia que se ele optasse pela cirurgia, ele perderia o restante da temporada e não era algo que ele queria, principalmente vindo de 2 temporadas fantásticas que ele vinha tendo. Ano passado ele bateu na trave das 2.000 jardas, ainda assim ele liderou a liga em recepções, liderou a liga em touchdowns. A PFF tinha ele como melhor wide receiver nos 2 últimos anos, então é um cara que
vinha sendo destaque e esse ano não está conseguindo produzir da mesma forma. Mas, em compensação, como você bem mencionou, o Jalen Waddle ele apareceu nesse último jogo, que ele não tinha acontecido ainda nessa temporada. Ele tinha feito um bom jogo na estreia contra o Jacksonville Jaguars, em que o Hill também jogou bem naquele jogo. E depois, praticamente, os dois sumiram o restante do ano. O Hill ainda tinha uns flashes aqui a colar, mas o Jalen Waddle teve jogo que ele praticamente passou zerado. Ele tinha uma recepção, 2 recepções e jardas curtas, não os ganhos que a gente via ele ter, as quase 18 jardas de média por recepção que ele teve em 2022. E esse ano, justamente por conta da lesão do Tua, o ataque do Miami Dolphins teve que mudar bastante a forma de jogar. Ele era um ataque que, nos 2 últimos anos, era muito baseado em jogadas explosivas, era o famoso viver e morrer pela bola longa. Os Dolphins eles não tinham um jogo intermediário. Agora que você falou em bola longa, aí você já me deu outro gancho. E era algo que o próprio Mike McDaniel ele fez questão de enfatizar na off-season, que era justamente isso. Os Dolphins eles precisavam ter campanhas mais longas em momentos chaves, porque a gente via Miami às vezes tendo uma liderança em certo momento do jogo, como por exemplo, vou citar o jogo contra o Tennessee Titans, que foi um jogo que marcou todo o torcedor do Dolphins na temporada passada, porque o Titans é um adversário que é uma pedra no sapato de Miami basicamente todo ano, mesmo eles não estando bem, não estando em posições de disputar algo. É um elenco que nem se compara ao elenco dos Dolphins, e ainda assim consegue ser uma pedra no sapato. Esse ano ganhou dos Dolphins de novo, se não me engano foi no Monday Night Football, na semana 3 ou semana 4. Na temporada passada, no final do ano, os Dolphins, era um jogo que o ataque não estava fluindo bem, a defesa conseguiu colocar o ataque no jogo, o ataque correspondeu, mas aí chegou no final do jogo, quando o ataque precisava, que a gente fala de girar a faca, que é a expressão do mestre Júnior, quando o ataque precisava girar a faca, precisava de drives longos, precisava matar relógio, eles iam lá e era 3 jogadas punch, o ataque não conseguia correr, não conseguia completar passes longos, não tinha jogo intermediário, muito também por conta da falta de um tight end, e aí o Jonnu Smith entra nesse ano como um cara muito importante para suprir essa carência. Ele está fazendo basicamente o papel que a gente esperava que o Odell Beckham faria, que ele não está bem esse ano. Ele sofreu com lesões, ele começou a temporada na pup list, começou lesionado, voltou ainda antes do Tua, algumas semanas antes do Tua, mas praticamente sumido o restante da temporada. Acho que o máximo de recepções que ele teve no jogo foi 3, mas também nada demais. Não teve touchdowns ainda no jogo, na temporada, perdão. E é um cara que tá até acabando perdendo um pouquinho de espaço no ataque pelo surgimento do Malik Washington, que é um wide receiver calouro, escolha de 6ª rodada de Miami, que é um cara que é muito mais parecido em arquétipo, em estilo de jogo, ao Tyreek Hill e ao Jalen Waddle do que ao próprio Odell Beckham. Foi uma crítica muito da torcida também, de que Miami não tinha um estilo específico de recebedor. Miami era uma equipe que sempre, como eu falei, vivia e morria pela bola longa. É um time que depende muito da velocidade. E aí, Miami não tinha um cara que, para ser um alvo na red zone, como é o Jonnu Smith agora, como vem sendo, não tinha um cara para conseguir jardas no meio campo. E aí, Miami não escolhe alguém nos primeiros rounds, não paga ninguém na free agency, e na 6ª rodada opta, quando vai escolher um wide receiver, escolhe alguém no mesmo molde dos jogadores que já tem. Mas o Malik Washington vem sendo uma surpresa na temporada, ele vem conseguindo bastante espaço. Ele anotou touchdown algumas semanas atrás, no end around. Foi contra o Rams, se não me engano. Foi contra o Rams. É um cara que vem conseguindo espaço dele, vem retornando punts agora com a ausência do
do Braxton Berrios, que está fora da temporada por lesão, e é um cara que pode surpreender ali, pode ser uma outra arma, uma arma adicional ao ataque, mas ainda muito atrás do John Smith, do Jalen Waddle e também do Tyreek Hill. Mas eu estava acabando anotando algumas coisas, né? Tipo, você falou da bola longa, né? O Packers meio que quis imitar o Dolphins, né? Na montagem de ataque, que quis, só que por meios diferentes, né? O Packers focou muito em draft e em ter recebedores ali, desenvolver recebedores, né? E aí quis criar algo parecido com os Dolphins e querendo ou não, o Packers está com essa coisa ainda de querer esticar a bola, apesar de que o Jordan Love falou que gosta de fazer isso, de ficar esticando a bola. E aí que eu falo assim que quando você tem caras de velocidade, a propensão de você querer esticar a bola é muito maior, né? Porque a gente sabe que... Eu falei até ontem na live de pós-jogo do 49 contra o 49ers, né, que o Packers venceu. Eu falei assim que, cara, é aquela mania de o Packers está com aquela coisa do Coach Jordan Love que tinha com o Mahomes, quando tinha o Tyreek Hill. Ver o Tyreek Hill esticando o campo é bola longa, né? Sabe? E aquela coisa. Só que o futebol americano não se resume só a bola longa, né? E aí o Mahomes ficou muito marcado naquele primeiro ano dele, acho que nos 2 primeiros anos, aí, enfim, em que as defesas começaram a aprender a marcar ele de forma diferente, né? Colocaram mais safeties no fundo do campo, e aí já... Os Dolphins até hoje sofrem com isso. Parte da mudança de esquema, além de também ser uma necessidade por não ter o Tua lançando passe e precisar de trazer as coisas mais para perto da linha de scrimmage, trazer um jogo de passe curto um jogo mais focado em passe curto, surgiu essa necessidade por conta da falta de qualidade na posição de backup. A gente já mencionou do Scarlett Thompson, teve também o Tyler Huntley, os Dolphins também tiveram o Tim Boyle por alguns momentos. Tim Boyle foi sofrido de assistir, pelo amor de Deus. Vocês conhecem bem, vocês já viram... Não sei se chegaram a ver o Tim Boyle em campo pelo Packers. Espero que não. Não desejo ser ninguém. Queria renovar com ele. Nossa, não desejo ser ninguém. Aquele final de jogo contra o Colts foi sofrível. E vendo ele jogar a bola fora com o relógio zerado foi dolorido demais. E que nem eu falei, essa mudança que os Dolphins tiveram que adaptar, de ter um jogo corrido mais forte, de trazer passes mais curtos, é algo que eu gostei muito, que o Mike McDaniel ele manteve isso também com a volta do Tua, porque era algo que a gente não sabia se iria acontecer, não sabia se seria a mesma coisa, porque a gente viu nos primeiros jogos até um pouco de relutância em um jogo mais curto, querendo explorar bolas longas. E aí o Tua sai machucado na semana 2, com o ataque não indo bem nos 2 primeiros jogos, apesar de ter vencido contra o Jaguars. E aí toda essa mudança, e aí ele volta na semana 8, e a gente vê um ataque terrestre funcionando bem. Deu uma decaída nos últimos jogos por conta de algumas lesões na linha ofensiva e também do Alec Ingold, que voltou nesse último jogo agora. E então foi algo muito positivo, foi uma evolução do Mike McDaniel, que era uma evolução que a gente esperava que ele desse, mas a gente não sabia se ele ia conseguir dar. É aquela história dele dar o próximo passo em questão de desenvolver o esquema dele, de ser um play caller. Eu vou até ser um pouquinho exagerado. Eu acho o Mike McDaniel um dos melhores play callers da liga. Eu acho ele top 3 com tranquilidade. Eu acho que ele tem uma criatividade que é muito, muito fora da caixa para design de jogadas, para formas de vencer defesas. A gente viu na temporada passada, ficou conhecido como cheat motion, que era as pequenas corridinhas do
do Hill para sair da linha de scrimmage já em velocidade, que logo nas primeiras semanas, tanto o Packers quanto o 49ers adotou bastante isso. Então, ele é um cara que é muito criativo e eu queria ver essa criatividade dele sendo mais explorada, sendo mais envolvida em outras coisas, além de apenas, por exemplo, um end-around diferente, com o Tua fazendo um passe sem olhar. Eu queria ver ele explorando mais o meio do campo, explorando passes curtos, utilizando o Tyrant, que agora a gente está vendo com o John Smith, finalmente. E foi uma mudança que esse é algo que o Mike McDaniel fala bastante, que é a adversidade é uma chance. Então, é quando você está nos momentos de adversidade que você tem a chance de se provar melhor do que você é, se provar que você é capaz na sua função, mostrar que você é bom naquilo que você faz. E é algo que ele, principalmente, já no jogo contra os Colts, a gente viu também isso no jogo contra o Patriots, que era um ataque que era muito mais dinâmico, e aí com a volta do Tua, teve essa explosão toda que você comentou mais cedo. Sim, até notei uma coisa assim que eu acho que tanto o LaFleur com o McDaniels, eles são ali basicamente vamos dizer assim, da mesma árvore, né? Só que tem aquilo, né? Eu não sei se acontece com o McDaniel, mas é uma coisa que eu acho que é até comum nessa árvore que falam muito que é a árvore do Andy Reid, e aí vem o Shanahan, né? Meio que aprimorando essa árvore, que é a questão assim que, tipo assim, a gente já falou da bola longa, né? Que ele parece que gosta de usar a bola longa, mas só que quando o jogo terrestre está funcionando, eles desembestam a querer passar a bola. E isso eu tenho uma raiva disso, sabe? E no jogo contra o 49ers foi mais ou menos assim. Principalmente ali no finalzinho do primeiro tempo. Que assim, cara, você tava com 2 tempos para pedir, e aí você basicamente quer mandar 2 bolas longas e 3 bolas longas. Tudo bem que a primeira você dá o azar de ter um drop do Christian Watson, que nem eu citei, que, enfim, era touchdown. Você sai o touchdown, nossa, você acha uma coisa espetacular, mas foi um erro. E aí, só que em vez de você administra o relógio e tenta colocar o time em posição de field goal, pelo menos, né? Que ali dá para colocar. E aí você tinha 2 tempos para pedir, coloca o Josh Jacobs, que estava correndo bem ali até então. Posiciona o McManus e aí pronto, você ficava com um placar de 20-7. Não precisava criar essa distração no final do jogo, tentando a big play, né? É óbvio que, assim, eu acho que o Packers melhorou muito na questão do jogo terrestre, sabe? Ainda mais com o Josh Jacobs. Aí, por favor, né? Se você não melhorar com um cara que atualmente é o terceiro running back mais jardas terrestres na liga, tá beirando aí 1.000 jardas terrestres. Então, assim, teria que melhorar. E muito que você fala aí da criatividade do McDaniels no jogo terrestre, o LaFleur tá fazendo também. Só que eu acho que a galera até estava falando que isso se deve muito à questão dele não ter o Love o tempo inteiro, né? Porque o Love perdeu alguns jogos, o Malik Willis ganhou 2 jogos e meio jogando, né? Então ele pegou que ele tá aos poucos, tudo bem que ainda não tá o ideal, mas parece que ele tá ouvindo que a gente, o torcedor, tava reclamando de tipo de pegar as coisas boas que ele fez com o Malik Willis e adaptar ao jogo do Jordan Love, né? É óbvio que essa insanidade mental, né? Não é mental, mas essa insanidade do Love de querer esticar a bola toda hora, eu acho que isso que nesse ponto ele tem que melhorar, que não é o tempo todo que você vai conseguir uma jogada longa. Às vezes você tem que administrar a jogada conforme qualquer defesa te oferece. Mas, no geral, assim, é muita criatividade no jogo terrestre, e eu acho que vai ser um baita desafio para a defesa de vocês, né? Porque aí, falando agora mais do jogo terrestre, o Josh Jacobs,
Ele teve aí 26 carregadas contra o 49ers, chegou até ter cãibra, porque ele estava correndo tanto que ele até disse que num dos TDs lá ele teve que sair depois, porque ele tava dando cãibra e tudo no corpo dele inteiro. E aí ele fez aí 3 touchdowns, 106 jardas e teve aí o maior número de tecos perdidos, com 15. Isso é a maior marca de qualquer carregador de bola na temporada. E aí o Jacobs, eu acho que não mudou muito esse número, porque eu acho que ele só está atrás do James Conner em tecos quebrados na temporada. Ele está com 67. E aí, enfim, vamos ver aí como que vai ser contra a defesa dos Dolphins. Mas só antes de adentrar aí no jogo terrestre e falar, e aí a gente só vai falar da defesa, vamos falar também do jogo terrestre de vocês, né? Porque do Dolphins, né? O Achane, eu acho que é um bom running back, eu acho que foi um achado de vocês ali, que casou muito com o sistema do McDaniels, como eu falei do Josh Jacobs casar com o esquema do LaFleur. Apesar de dele não ter ido tão bem, que nem você disse no jogo passado, é um cara assim, que me gera preocupação, porque a defesa dos Packers, às vezes, ele não consegue ser boa o suficiente para parar o jogo terrestre. E aí, o que você acha que o Etienne pode fazer aí, tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo, né? Até porque ele marcou 2 touchdowns de passe, né, no último jogo. Então, essa questão do jogo terrestre, como eu tinha mencionado antes, é algo que vem preocupando um pouco o torcedor, porque os Dolphins eles não estão mais conseguindo correr com a bola da forma que eles correram alguns jogos atrás, principalmente contra Colts, contra o Patriots no primeiro jogo, contra Cardinals, contra Bills, que foram os 2 jogos da volta do Tua. Nesses 4 jogos, os Dolphins eles correram para mais de 150 jardas nos 4. O Etienne teve bons números, o Mostert teve bons números em alguns desses jogos. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? O Mostert ele acabou perdendo um pouquinho do número de toques dele no jogo por conta de fumbles que ele vinha sofrendo. Ele sofreu alguns fumbles que custaram jogos para Miami. Ele sofreu um fumble contra o Colts, que gerou um touchdown do Anthony Richardson na campanha, quando o jogo estava praticamente controlado, ainda no terceiro quarto. Contra o Buffalo Bills, se não me engano, ele também sofreu um fumble, e foi esse fumble contra o Buffalo Bills que fez basicamente o McDaniel ele meio que botar um fim nisso e diminuir bastante o número de carregadas do Raheem Mostert. Porque ele era um cara que veio junto do McDaniel para Miami, era um cara que conhecia o esquema dele como ninguém, por todos os anos no 49ers, todos os anos juntos. Era praticamente o braço direito do Mike McDaniel. Ele era basicamente um capitão sem o C no peito, basicamente. Ele era um dos líderes do elenco. Temporada passada ele teve mais de 20 touchdowns totais, foram 18 touchdowns terrestres e 3 touchdowns recebendo passe. Então era um cara que estava, aos 31 anos, estava numa ascensão muito grande. E aí, quando chegou esse ano, ele teve um primeiro jogo ok, razoável, em que ele teve um touchdown para melhorar os números. Aí ele passou um tempo lesionado. Quando ele voltou, ele já não voltou mais o mesmo. Ele ainda é o Mostert que a gente via de conseguir quebrar tackles, que era algo que foi uma surpresa no passado, a quantidade de tackles que o Mostert conseguia quebrar, porque ele não era visto como um cara assim, era um cara muito mais no perfil do Devon Achane, de ser um velocista. Só que esse ano ele vem sofrendo com fumbles, ele perdeu muito dos snaps dele em campo. É algo que, particularmente, quando eu vi isso, conforme eu fui vendo essa história de se desenrolar, foi algo que me fez aumentar ainda mais o respeito pelo Mike McDaniel, porque na mesma semana ele banca o Raheem Mostert, que era o braço direito dele, e ele corta um dos capitães da equipe por conta de
de mau rendimento, que era o David Long, que era o linebacker, que agora está no practice squad do Detroit Lions, se não me engano, que os números dele na temporada eram catastróficos. Basicamente, ele era o pior linebacker da temporada, em praticamente todos os quesitos da PFF, ele era o pior dos linebackers. Então, e nem se compara ao cara que ano passado, por exemplo, foi o melhor linebacker parando corrida. Então, é uma queda muito grande você sair de o melhor linebacker parando corrida para um cara que é cortado da equipe, que não tem serventia mais, está no practice squad de outra equipe. Então, foi uma queda muito grande dele e na mesma semana ele ter a coragem de cortar um dos capitães da equipe e bancar o braço direito dele foi algo que me fez crescer muito respeito pelo Mike McDaniel. E falando do jogo terrestre, complementando, junto com essa queda de snaps do Raheem Mostert, a gente acabou tendo um aumento dos snaps do Jalen Wright, que é o calouro desse ano, 4ª rodada. Foi um jogador que os Dolphins eles trocaram uma 3ª rodada desse próximo ano, de 2025, para selecionar ele na 4ª rodada de 2024. É um cara que traz um elemento de velocidade também no ataque dos Dolphins, mas ele é um running back bem mais forte que o Devon Achane, por exemplo. É um cara que consegue correr entre os tackles, consegue quebrar tackles, era algo que ele era bom no college fazendo isso. E esse aumento de snaps dele é algo que a torcida pediu muito, muito em parte também, porque quando ele vinha tendo oportunidades, como aconteceu no jogo contra o Patriots, se não me engano, foi um jogo que o Raheem Mostert e o Devon Achane estavam lesionados, ele jogou bem, ele teve acho que 6 ou 7 jardas por carregada naquela partida, foi um jogo muito acima da média para um calouro ainda, mas é aquilo, ainda é um calouro, ainda está pegando o ritmo de jogo, é um cara que, não vou dizer que parece que está sentindo um pouco ritmo, mas é um crescimento gradual, é algo que vem com o tempo, ele não vai ser um substituto imediato do Raheem Mostert, ele não vai colocar os números que o Raheem Mostert colocou na temporada passada, ele não tem a confiança, principalmente, ainda do coaching staff para colocar ele em situações que o Raheem Mostert era colocado temporada passada, principalmente situações de goal line. Isso é algo que o Devon Achane ele vem sendo encarregado, mas a gente sabe que não faz o estilo de jogo dele, é mais uma espécie de quebra-galho, e a esperança para o ataque terrestre de Miami é que com a volta agora do Alec Ingold de lesão, que ele voltou nesse último jogo contra o Patriots, o ataque consiga ser um pouco mais parecido com o que foi nesses primeiros jogos de volta do Tua e nos últimos jogos sem ele. A linha ofensiva, que nem eu falei antes, ela tá com alguns desfalques. O right tackle, que é o cara que protege o lado cego do Tua, o Austin Jackson, ele tá lesionado no momento. Quem tá jogando é o Kendall Lamm, que apesar de ser bem melhor que o Austin Jackson na proteção de passe, ele é um cara que nem se compara ao titular na posição quando a gente fala em run blocking. E essas corridas, o fato delas não estarem entrando, elas acabam coincidindo justamente com a saída do Austin Jackson do time titular por conta de lesão. A partir do momento que ele foi tirado do time por conta da lesão que ele sofreu, o ataque dos Dolphins parou de conseguir os grandes ganhos que tinha. Apesar dos outros destaques na linha ofensiva, como o Teron Armstead, que é chover no molhado falar dele, um dos melhores left tackles da liga, e o Aaron Brewer, que foi uma surpresa muito agradável. Ele era um cara que chegou para essa temporada com muita desconfiança da torcida, porque o Connor Williams ele fez um bom trabalho nos últimos 2 anos, que estava em Seattle, decidiu se aposentar no meio da temporada agora, e quando o Aaron Brewer chegou, ele era um cara que era uma incógnita, porque ele era um cara que tinha dificuldade em pass protection, algo que a gente não está vendo em Miami. Ele está
tá muito bem nesse quesito. E o destaque que ele tinha no jogo terrestre pelo Tennessee Titans, a gente está vendo isso sendo amplificado ainda mais pelo esquema de bloqueios, pela forma como os jogadores de linha ofensiva atuam no esquema dos Dolphins. Sim, é que você foi falando alguns pontos interessantes só para a gente fechar o ataque. Você falou do Monster sobre os fumbles, ele me lembra muito o Jones, o Aaron Jones. O Aaron Jones tinha esse velho problema também. Até porque as características eram parecidas também, né? São caras mais velocistas, né? Não são caras que vão, tipo, arrancar a jarda no muque, que nem eu falo assim, que vão, né? Não são o A.J. Dillon da vida, por exemplo. Mas também não são A.J. Dillon que, nossa, nem me fala em A.J. Dillon. Tomara que ele não volte para os Packers, pelo amor de Deus, ele não serve para nada, sabe? Parece ele é mais lento do que uma balsa correndo. E aí, então, essas similaridades, né, entre o Monster e o Jones, pelo lado negativo, né? E aí, como o Jones saiu por ser um velocista, o LaFleur teve que mudar a característica do ataque porque ele recebeu o Jacobs, né? Que é um perfil totalmente diferente do running back, um cara mais power run, que vai ganhar mais no muque as jardas, né? E aí, tanto que ele mudou até os design de corrida, que, enfim, está sendo até elogiado na liga, nas formas que ele vem colocando no ataque dos Packers. E aí, você falou do Jalen Wright, eu me lembro das corridas explosivas que ele tinha em Tennessee. E aí, o Ricardo, que tem, quem segue ele lá no Twitter, ele sempre fala dos prospectos de draft. E ele não gostava muito do Jalen Wright, porque ele encarava muito box leve em Tennessee, e aí ele não sabia se isso iria se refletir na NFL. E pode ser até um pouco por isso que o McDaniel está meio que preservando ele, para tentar desenvolver ele, para ele encarar novos desafios nas próximas temporadas. E para finalizar, né, você falou da linha ofensiva em bloqueio, bloqueando ali para corrida e para passe. O Packers, ela teve uma linha ofensiva nos últimos anos que ela era muito bem bloqueando para passe. Tanto que está liderando a liga nesse quesito. É a melhor bloqueando para passe. Só que uma coisa que eu gostei muito é que ela melhorou bloqueando para corrida. Então, assim, a gente está conseguindo ter um equilíbrio ofensivo na linha ofensiva, que há certo tempo até eu reclamava que a gente quase não via. Agora, para falar um pouquinho de defesa, que você já tinha me dado um gancho, porque você falou, e até vi uma estatística que foi o Zach Cruz que soltou isso, e aí você já meio que deu o caminho. Antes de falar sobre o trabalho, né, do Anthony Iver, que, enfim, é um novo coordenador defensivo, foi como o Packers também aconteceu de trocar, né? Mas o Zach Cruz soltou uma estatística e você meio que já respondeu, mas aí eu quero saber no contexto geral, o que você acha da defesa. Que ele soltou que os Dolphins têm a terceira menor nota fazendo teco de acordo com o PFF. E aí vai aquilo que eu estava falando um pouquinho lá atrás. Vocês vão ter a dura missão de encarar o Josh Jacobs e provavelmente num tempo frio. Como que vai ser a preparação? Como que você vê a preparação da defesa dos Dolphins para encarar esse desafio que, assim, acho que é um pouquinho indigesto para vocês, né? Não, com certeza. Você mencionou de ser a terceira pior nota no quesito de tackles. Isso é algo que parece muito recorrente com os Dolphins, porque parece todo ano a equipe sofre com um problema de tackle. O jogo contra o Kansas City Chiefs nos playoffs foi um jogo que testou minha paciência, serviu para testar minha paciência, principalmente no final do jogo, porque é aquilo, o torcedor, quando ele já tá pistola, quando ele já tá puto da vida, que ele vê algumas coisas que aconteceram de jogador indo mais fraco um tackle,
de não conseguindo derrubar o adversário. Aquilo vai pilhando ele mais ainda, vai deixando ele ainda mais bravo. E foi algo que aconteceu no jogo contra o Packers, num clima similar. Foi um jogo debaixo da neve contra o Chiefs. Foi até bem mais severo do que vai ser essa semana, eu espero. Eu espero não ser menos 20, menos 30 graus essa semana em Green Bay. Ali 0 tá bom, tá suave, 0 graus. Mas é isso. A questão de sofrer com tackles é algo que não é exclusivo da defesa do Anthony Weaver, é algo que o Josh Boyer, ainda lá em 2022, 2021, sofria isso, ainda com as defesas do Brian Flores. Não é algo que partiu simplesmente do Vic Fangio ano passado e que veio junto dele com o Anthony Weaver. E até adiantando um pouquinho mais sobre a questão da defesa de Miami, o Anthony Weaver, quando chegou, ele era um ponto de interrogação muito grande também. Era mais ou menos a mesma questão que a gente, por exemplo, que eu mencionei com o Aaron Brewer. Porque a gente tinha o Vic Fangio, que não deu certo por problemas de relacionamento dele com o McDaniel. Era uma dinâmica que, apesar de ter tido sucesso em campo, fora de campo era algo que sofria muitos atritos. O McDaniel não queria contrariar o Fangio muitas das vezes, deixar exclusivamente o controle da defesa só para ele. Isso foi algo que gerou alguns ruídos, principalmente com a lesão do Bradley Chubb, que foi uma lesão completamente que não precisava ter acontecido. Era um jogo que o ataque já tinha colocado as reservas em campo. O Raven já estava com, sei lá, 40 pontos na frente, era um blowout histórico já. E o Vic Fangio continuou colocando os titulares dele em campo, continuou não querendo, entre aspas, entregar o jogo logo. E isso custou o Bradley Chubb para o restante do ano e até agora. Ele não voltou até agora. Foi uma lesão que aconteceu em dezembro do ano passado e o Bradley Chubb talvez volte daqui 2 semanas, talvez. A gente ainda nem tem um cronograma exato de quando ele vai voltar. A gente sabe que essa semana não vai ser, na próxima é um talvez, de acordo com as entrevistas do McDaniel. Então, é um cara que só nisso perdeu 1 ano de carreira, perdeu 1 ano de serviços prestados aos Dolphins por conta de uma decisão mesquinha do Vic Fangio nesse sentido, de não querer abandonar o jogo. E esses problemas de relacionamento acabaram culminando também na saída dele, de relacionamento também com o Mike McDaniel, mas principalmente com os jogadores. Os jogadores dos Dolphins não gostavam do Vic Fangio. Tinha relatos do Ken Smith, que era calouro na temporada passada, que esse ano tá sofrendo as dores do crescimento, justamente por não ter tido atuado a temporada passada. O Vic Fangio não colocava ele em campo, preferia colocar Eli Apple, o Ethan Bonner, que é um jogador de practice squad dos Dolphins esse ano. Ele teve snaps à frente do Ken Smith. E foi algo que ele perdeu de desenvolvimento como calouro. Até voltando no assunto lá no começo, que a gente falou do Tua, do Jordan Love, de terem perdido essa questão de desenvolvimento, foi algo que faltou muito pro Ken Smith. Esse ano é o primeiro ano dele, basicamente. E ele está no segundo ano dele na liga. Os Dolphins precisam que a presença dele em campo seja mais sentida, que ele consiga melhorar o jogo dele, mas ao mesmo tempo ele está tendo os primeiros snaps dele na carreira. 20 snaps que ele teve temporada passada, se não me engano foi algo parecido com isso. Praticamente nada. A gente sabe que 20 snaps é nada na NFL, principalmente durante uma temporada inteira. Então, esse ano, acho que a maior mudança do Anthony Weaver veio justamente nessa questão da moral. Ele é um cara que, também por ter sido ex-jogador, também por ter tido passagem na NFL, ele é um cara que,
consegue se conectar mais com os jogadores, é um cara que ele tem uma voz muito forte no vestiário, principalmente dentro da defesa. E a defesa de Miami, essa temporada, o front seven de Miami foi praticamente dizimado. Perdeu o Christian Wilkins na off-season, a reposição veio apenas quase em agosto, quando chegou o Calais Campbell. Até lá, Miami tinha optado pela rota de trazer vários jogadores de menor qualidade, jogadores mais baratos, para tentar popular o setor, mas não necessariamente trazendo uma qualidade. E a gente acabou vendo que os principais jogadores da rotação de Miami hoje em dia são o Zach Siller, que já estava no passado, o Deshaun Hand, que é uma boa surpresa esse ano, também já estava no passado, e o Calais Campbell, que chegou em agosto, mas tem 38 anos. Então, um cara que a expectativa dele para o futuro é mínima. Se ele jogar mais um ano, o que o torcedor dos Dolphins torce, se o Calais Campbell jogar mais um ano, já vai estar 39 anos jogando como defensive tackle, né? É muito complicado. E essa rotação foi algo que prejudicou muito os Dolphins no começo da temporada, porque o Deshaun Hand, ele ainda estava como é que eu posso dizer, se acomodando com o novo esquema. Então a presença dele não estava sendo sentida. O Benito Jones é um cara que apareceu na semana retrasada contra o Raiders, conseguindo um sack, mas é um cara que também é um nose tackle, é um journeyman da NFL, é um cara que ele tá lá para rotação, ele não vai ser um diferencial. Ele é um corpo a mais na linha defensiva, mas ele não é um cara que vai fazer diferença. Os caras que fazem a diferença são o Zach Siller e o Calais Campbell. Ambos estão jogando uma barbaridade essa temporada. São dois dos principais destaques da defesa, vem carregando o front seven nas costas. E aí, com isso, como eu já adiantei, o Bradley Chubb ainda não voltou de lesão sofrida na temporada passada. O Jalen Phillips voltou de lesão e se machucou novamente, também está fora da temporada, o que foi uma perda gigantesca, porque ele saiu de uma lesão de Aquiles e quando voltou teve uma lesão de LCA. Então, são duas lesões muito complicadas, duas lesões que afetam muito, principalmente um pass rusher da qualidade dele. É um cara que vai entrar no 5º ano de contrato dele ano que vem, e a situação dele em Miami hoje ela é incerta. Se um ano atrás ele era um cara que a torcida dos Dolphins via como uma certeza, como o cara do futuro, a gente não sabe o que esperar do Jalen Phillips para o ano que vem, porque ele vai estar voltando de duas lesões muito graves e sem saber o que esperar no último ano de contrato, basicamente. Mas naquilo que eu falei da diversidade vem a chance de você se provar, veio o surgimento do Chop Robinson. Foi uma escolha que também foi muito criticada, foi muito controversa a escolha. Parte da torcida de Miami não gostou da escolha. Até algumas semanas atrás, era um cara que sofria bastante com o hate da torcida. Eu até brinco que tem alguns parceiros nossos que contribuem bastante no podcast, que fazem parte da gente nos grupos, conversando, falando sobre os Dolphins, de que conforme o Chop Robinson ia melhorando, ainda tinha aquela negação. Não, isso é muito pouco que ele está fazendo. Ele conseguiu 2 pressões no jogo. Isso não é nada e tal. Aí quando você vai ver, passou 2 semanas, ele está batendo 10 pressões por jogo. Ele está batendo 50% de pass rushing win rate. É um cara que, nas últimas 3 semanas, é basicamente o melhor pass rusher da NFL, segundo a PFF. Há 2 semanas consecutivas ele lidera em pass rushing win rate pela métrica da ESPN. Então, são números que são assustadores quando a gente coloca que ele era um cara que chegou em Miami sabendo que ele precisava ser desenvolvido, sabendo que era um cara que não viria para ser um titular logo de cara, era um cara que precisava de maturação, era um cara que precisava de desenvolvimento
não só físico, mas também do próprio arsenal de pass rush dele. Ele ainda se utiliza muito do bull rush na hora de ir atrás do quarterback, e é algo que é fácil de ser defendido. O bull rush, apesar do bull rush dele ser muito efetivo, é algo que fica manjado depois de um tempo. E ele sofreu isso nas primeiras semanas, mas agora ele vem conseguindo desenvolver melhor. Como eu falei, é um cara que está sendo uma grata surpresa. Nos últimos 2 jogos, talvez tenha sido o principal jogador da defesa de Miami. Jogo passado conseguiu um sec e meio. E vem desabrochando, vem melhorando. O triste para o torcedor de Miami é pensar que nesse momento da temporada ele está vendo a escolha dele de primeira rodada no Chop Robinson destruindo, tendo uma evolução gigantesca, mas ele está sozinho porque o Jalen Phillips e o Bradley Chubb, que são os 2 principais pass rushers da equipe, estão de fora machucados. Isso eu acho que é o que mais dói do torcedor, saber que, apesar de estar bom da maneira, lógico que poderia ser melhor, apesar de estar bom, poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. O pass rush de Miami, que sofreu no início do ano, que sofreu nas primeiras, basicamente, 6 semanas, não conseguindo sacks, tem dificuldade de pressionar o quarterback, conseguiu dar a volta por cima nos últimos jogos e vem sendo efetivo. Eu digo assim, eu estava anotando algumas coisas que você estava falando, a gente tem muitas similaridades, né? Começando aí pela troca do coordenador defensivo, né? Vocês trocaram o Vic Fangio pelo Anthony Weaver, que vale destacar que ele teve entrevista com o Packers também, antes do LaFleur definir pelo nome do Jeff Hafley. Então era um nome ali que, enfim, era um nome até que eu gostava, porque eu falo assim que... Ele chegou a ser entrevistado até para head coach, ele foi entrevistado 2 vezes para o cargo de head coach do Commanders. Ele entrevistou para o Commanders e para mais um time que eu não vou lembrar agora. Mas para o Commanders eu lembro que ele teve a primeira entrevista e eles chamaram para uma segunda vez. E foi nesse intervalo dele ser chamado entre a primeira e a segunda vez, que foi quando surgiu o interesse dos Dolphins. E aí o Commanders, eles decidiram ir atrás do Dan Campbell. O Baltimore Ravens resolveu não promover ele ao cargo de DC, promoveu o Zach Orr. E aí o natural foi assumir o cargo de coordenador defensivo em Miami. E aí que eu estava falando assim, então daí o Anthony Weaver acabou indo para os Dolphins, né? E era um cara assim que eu até gostava do nome, porque eu falei em lives aqui, e enfim, nos podcasts eu falava assim, que eu gosto muito da cultura dos times da AFC Norte, né? Em questão de cultura de defesa, né? O Steelers sempre teve defesas boas, o Ravens sempre teve defesas boas, então eu queria que viesse alguém com essa cultura pro Packers. Mas o LaFleur preferiu o Jeff Hafley. Eu acho que ele está no mesmo ponto do Anthony Weaver, em que ele teve uma adaptação, ele teve que se adaptar aos jogadores, né, ao esquema dele, né, fazer, e isso demanda tempo, não é uma coisa que você vai conseguir num jogo só, demanda vários jogos, várias semanas de treino. Então, assim, eu acho que até é uma similaridade, né, porque querendo ou não, parece que a linha defensiva de vocês está criando uma melhora, né, pelo que você falou. A do Packers também, nos últimos jogos aí, acabou tendo sacks, né, teve um strip sack do Lucas Van Ness que foi importante ali para colocar o ataque numa posição ótima de campo, né, na red zone. Então, assim, eu acho que há muitas similaridades, né, entre o Anthony Weaver e o Jeff Hafley, que, assim, dá para você ver que há uma diferença grotesca do que eu via com o Joe Barry o ano passado, que, por ironia, é discípulo do Vic Fangio. E tá em Miami. É o técnico de linebackers. Pois é. Foi mais uma troca na off-season entre Dolphins e Packers. O
o ex-técnico de linebackers de Miami, ele saiu, assumiu o cargo no Packers. Acho que ele está como técnico de linebackers aí. E o Joe Barry, que era o coordenador defensivo de vocês, assumiu como treinador de linebackers justamente na vaga dele. E aí tanto o McDaniel como o Matt LaFleur estavam à procura, né, dos coordenadores defensivos aí, e parece que acertaram a mão, né? Vamos ver como que desenvolve o trabalho dos dois, que dá uma perspectiva boa, né? E aí, só para arrematar, sobre hierarquia de jogadores. Você falou de questão de não colocar os calores de início, né? O Packers tem o mesmo problema. Cara, o seu calor tá jogando melhor, coloca o calor para jogar. Já tem muito jogador ruim ali que não respondeu, por que você vai ficar insistindo? Né? Eu tenho raiva dessas coisas. E aí você falou do Chop Robinson, né? Eu acho que ele vai ter um confronto legal com o Zach Tom e o Rashid Walker, né? Porque o Chopper Robinson ele alinha dos dois lados, então ele vai encarar os dois em algum momento do jogo. Então, se não me engano, o Zach Tom é o terceiro melhor teco bloqueando para passe pelo PFF. E, se não me engano, o Rashid Walker não está muito atrás, não. Acho que ele deve estar no top 10 ali de melhores tecos bloqueando para passe. Então, assim, vai ser um desafio tanto para o Chop Robinson tentar passar por eles. E aí eu queria arrematar sobre dois pontos aqui sobre a defesa, né, de vocês e da nossa. Que vocês nos últimos... a defesa dos Dolphins aí nos últimos jogos, né, teve uma ascendência, né, tanto que em 7 jogos, os primeiros 7 jogos teve 9 sacks, mas agora nos últimos 3 teve 8, né, já deu um salto de produção, num curto período de espaço, né, e aí nos 7 primeiros jogos, 5 takeaways, nos últimos 3 jogos, 4 takeaways. Então, assim, e essa estatística que me chamou bastante atenção, porque o Josh Jacobs fez 3 touchdowns no último jogo, e a defesa dos Dolphins não cede um touchdown terrestre nos últimos 3 jogos, sendo que nos 7 primeiros cedeu 10. Então vai ser um desafio tanto pro Packers tentar superar, né? Por lado do Packers, no lado defensivo, o Jeff Heffler essa semana vai ter que lidar com o Tua, que segundo o Next Gen Stats, é o QB que lança a bola mais rápida na NFL na temporada, uma média de 2,41 segundos, enquanto os Packers têm a pior defesa de passe na NFL contra arremessos rápidos. Esse 2,40 tá até alto para Tua, para falar a verdade. Ano passado era muito mais rápido, era na casa de 2,1, 2,2, se não me engano. Pois é, e aí para fechar, né, que vocês estão forçando takeaways nos últimos jogos, a defesa do Packers é líder em takeaways, né, tá com 20 na temporada, e teve 3 no último jogo, teve fumble forçado, strip sack, e teve a interceptação do McKinney, que foi a 7ª dele na temporada, empatou aí com o Keber Joseph dos Lions em número de interceptações. E aí, enfim, um duelo que a gente acho que essas defesas vão ter que lidar é com os tight ends. Como eu disse lá atrás, o Junior Smith vai se aproveitar. Mas só que vão ver como que o Tucker Kraft vai explorar também os defeitos aí da defesa do Dolphins, porque, com todo o respeito ao Austin Hooper, né? Mas ele fez 4 recepções para 59 jardas, né? E ainda marcou um touchdown. Então vamos ver como que o Kraft vai... Se procurar, tem números bem piores. Que eu tava vendo do Brock Burns, que foi 126 jardas e um TD. Então, a gente comentou isso no podcast na semana passada. Os Dolphins, eles até que a defesa dos Dolphins, na maior parte dos jogos, ela não foi tão vazada nesse sentido. Mas quando ela foi vazada, ela foi muito vazada. O Trey McBride, do Arizona Cardinals, fez a festa em cima do David Long.
foram mais de 10 recepções também naquele jogo. Foi uma partida. Foi a partida em si que fez o David Long ser sacado da equipe. Ele foi sacado da equipe titular entre esse confronto contra o Cardinals e o confronto contra o Bills. E aí, pós-jogo contra o Bills, ele é cortado da equipe. E algumas semanas depois, o Brock Bowers novamente ele pune a defesa de Miami daquela forma que o ataque do Raiders foi basicamente ele o jogo inteiro. Mas Miami chegou a enfrentar outros tight ends de qualidade. Enfrentou o Evan Ingram na semana 1, enfrentou o Hunter Henry 2 vezes já nessa temporada. Enfrentou o Dalton Kincaid, não cedeu tanto assim. Então é uma defesa que nem você falou, quando ela sangra muito. Mas é aquilo. Quando ela consegue parar, tipo, ela consegue controlar bem a situação. O problema é virar um sangramento aberto e aí o Tucker Kraft fazer a festa na defesa de Miami. Vamos ver aí como que o LaFleur vai ser criativo aí, porque a semana é curta, né? E aí vamos ver como que ele vai utilizar o Tucker Kraft. Para fechar, Nicolas, só passa aí um resuminho aí das lesões aí dos Dolphins, né? Você vai ter algum jogador importante fora, né? Enfim, é semana curta, né? E como que tá aí a preparação aí, né? Porque, enfim, praticamente acho que nem o Dolphins também nem treinou ainda, né? Nessa semana, né? Praticamente não, ainda tem a questão da viagem, né? Para sair de Miami para ir para Green Bay não é uma tarefa fácil. Eu não cheguei a ver hoje o Injury Report, mas geralmente nesses 2 primeiros dias é só o que eles chamam de walkthrough, que é só uma passada por cima de como vai ser. Mas os principais desfalques que Miami tem no time eram desfalques que já são mais antigos. É o desfalque do Bradley Chubb, o desfalque do Jalen Phillips, está fora da temporada. O Kendall Fuller vai para mais uma semana fora por conta de concussão. Vai ser o 4º jogo que ele perde por conta disso. Também é uma questão que vem fragilizando a secundária de Miami. Essa ausência do Kendall Fuller vem tendo... o Anthony Weaver vem tendo que colocar... o próprio Ken Smith vem tendo um papel maior com isso. O Storm Duck, que é um calouro não draftado, também tem tido bastantes snaps, justamente por conta dessa ausência do Kendall Fuller, que a gente espera que volte na próxima semana, sem ser essa do Packers, do Thanksgiving a próxima, porque já vai ter um tempo grande de descanso para ele. É a segunda concussão dele na temporada, então é algo que tanto os Dolphins quanto o Mike McDaniel, eles meio que colocaram como uma prioridade para a segurança do jogador. Assim como aconteceu com o Tua, dele ter sido colocado na injury reserve, mesmo não sendo necessariamente... não necessariamente precisava dele ir para injury reserve, ele precisava de um tempo para se recuperar, para voltar a campo, e o jeito que os Dolphins encontraram foi colocando ele na injury reserve. O Kendall Fuller não foi colocado, ele está pela 3ª semana seguida fora. Mas a boa notícia para os Dolphins é que eles devem ter essa semana a elevação do Patrick McMorris, que é um calouro também. Ele se destacou bastante na pré-temporada. Vamos ver como ele vai ser. Os Dolphins eles cortaram o Marcus May hoje mais cedo, justamente para, muito provavelmente, abrir o espaço para a ativação do Patrick McMorris na temporada. O Isaiah Wynn, ele voltou, ele foi ativado essa semana também, então é um possível reforço na linha ofensiva de Miami. Basicamente é isso. Ter um Armstead, ele vinha sofrendo com algumas contusões, mas ele jogou o jogo passado, foi poupado no último quarto inteiro, fazia parte do cronograma ele ter esse descanso. Os titulares em geral iam ter esse descanso,
mas o Skylar Thompson não permitiu que isso acontecesse, sofrendo um fumble na segunda jogada dele em campo. Mas as principais preocupações da torcida de Miami acabaram não tendo efeito, e o mais possível que os Dolphins vão estar saudáveis, na medida do possível, eles vão estar contra o Packers. O Packers está na mesma situação ali, não tem muitos jogadores lesionados, mas, enfim, tem dois importantes aí que, enfim, já perdeu. O Jair Alexander é um, né, tá com problema no joelho, já está um bom tempo fora, e hoje, né, teve esse treino de corridinha, aquela coisa leve e tal, tanto que nem teve filmagem da imprensa, porque, né, não é muito relevante você filmar corridinha aí dos jogadores. E aí daí o Edlin Cooper, né, esses dois aí praticamente já estão fora também, né, o Edlin Cooper está com uma lesão muscular, e pior que faz uma falta, que, enfim, ele estava jogando muito bem. Aí o Romeo Doubs aí é por motivo de concussão, né, ele foi fazer uma recepção aí contra o 49ers e acabou batendo a cabeça no chão, e aí dificilmente sai do protocolo aí em um curto período de tempo. Se fosse o jogo domingo, talvez ele estaria à disposição. O John Fitzpatrick, né, o tight end, estava com um problema nas costas. O Isaiah McDuffie, né, que eu falei um pouquinho mais lá na frente, porque ele estava lidando com uma lesão no tornozelo. E o Xavier McKinney não treinou hoje, mas ele retorna nesta quarta-feira, que aí ele estava com um problema pessoal, mas, enfim, ele vai estar inteiro aí para o jogo de quinta-feira. Para fechar... um adendo, você mencionou da questão de problema pessoal, um adendo que vem sendo um ponto-chave na temporada de Miami, por incrível que pareça, é a rotação na posição de long snapper. O Blake Ferguson, que é o long snapper titular, ele está na lista de afastados com problema pessoal. Miami está indo para o terceiro long snapper diferente, além do Blake Ferguson na temporada. Os Dolphins, eles contrataram, eu não vou lembrar a ordem agora, mas eles contrataram primeiro um cara para o practice squad para o lugar dele, Matt Overton, lembrei. Contrataram o Matt Overton para o practice squad, ele teve as 3 elevações e aí foi cortado. Contrataram um outro cara, que era o Tucker Eddington, ele teve as 3 elevações dele, também já foi cortado, e agora contrataram outro cara para o lugar dele, pro practice squad, que provavelmente vai ver 3 elevações e ser cortado, e espera-se que o Blake Ferguson, até lá, o Mike McDaniel, ele comentou que espera que o Ferguson ainda volte para a temporada, mas é um problema pessoal, eles não falaram nada mais que isso. Também acho que não entra muito nessa questão, um problema pessoal, e tá de bom saber nessa história. Mas é uma situação curiosa, de um revezamento de long snapper, que já é uma posição que você não sabe quem é geralmente o jogador que está lá. Os Dolphins estão indo para o 4º essa temporada já, e talvez tenha aqui para o 5º daqui a pouco. Mas pense, Nicolas, eu sei que é também esse problema de long snapper, e o Packers teve um longo período aí depois do... teve um cara que foi campeão do Super Bowl, que ficou um tempão, agora eu não vou lembrar o nome dele, só me lembro da jersey dele, que era 61, acho que era o God, acho que, e aí, cara, para substituir ele, foi um tormento. O Packers não acertava no long snapper, e há umas línguas de que o Packers draftou um long snapper e ele era manco. Você tem uma ideia. Diz uma língua, aí eu não sei se é verdade, mas que ele não prestava também, ele não prestava. Aí é que agora, tipo, meio que se acertou com o Matthew Worset, que, enfim, foi várias vezes até cortado, e aí o Packers pegava ele de novo, meio para fazer os movimentos de roster, né? Conseguir colocar outros jogadores, e aí até que parece que se acertou agora. Só uma outra curiosidade aqui que eu anotei, eu deixei aqui para o final, Nicolas, que aí dá para... Eu vou meter aqui no combo final das perguntas que eu quero fazer para você.
A gente sabe que a NFL teve o jogo aqui no Brasil, né, com Packers e Eagles. Eu, para falar a verdade, nem tinha tantas expectativas assim de que o Packers viria aqui jogar no Brasil. Tanto que na época você falava muito do Miami Dolphins vir para cá, né? Porque era a franquia que resolveu explorar o mercado aqui no Brasil, né? E aí já tinham revelado o Eagles, né? Como o primeiro time, mas aí também se especulava que poderia ser o Miami Dolphins o adversário. E aí a gente sabe que agora a NFL está querendo trazer outros jogos para cá, né, para o Brasil. Já está confirmado para o ano que vem lá mesmo em Itaquera. E querendo ou não, há um interesse do Dolphins vir jogar aqui. E aí eu queria saber de você qual que é a expectativa real sobre a possível vinda dos Dolphins para cá, né, jogar aqui no Brasil. Até porque, se não me engano, acho que tem até uma brasileira que trabalha lá dentro do Dolphins, né? Eu lembro que tinha uma que trabalhava, mas eu não sei se ela está lá ainda. Eu posso procurar depois, aí eu passo a informação para você. Eu não sei se ela está lá ainda, mas sim, o Dolphins foi o primeiro time a mostrar interesse no Brasil. Teve toda a questão do Duzão na época, de estar no practice squad dos Dolphins, de participar dos jogos na pré-temporada. Ele nunca chegou a fazer elenco mesmo, ele só ficou no practice squad. Ficou acho que 3 ou 4 anos, e aí ele, quando teve a mudança do Brian Flores pro Mike McDaniel, ele acabou saindo. Mas é aquilo, quando anunciaram que seria o Eagles, eu já deu uma brochada bastante, porque eu sabia que os Dolphins não iam jogar contra o Eagles. E é aquilo, você ser a época, era a única equipe que tinha demonstrado interesse em explorar o mercado brasileiro, já tinha havido várias campanhas do Dolphins aqui no Brasil, de watch parties, principalmente teve contra o Jets temporada passada, uma watch party organizada oficialmente pela equipe do Dolphins Brasil. E aí, quando surgiu a notícia de que primeiro ia ser um time da NFC West, agora eu não vou lembrar, ia ser um time da divisão do Eagles, que se especulou muito do Cowboys logo quando saiu isso. Quando saiu essa notícia, eu já brochei bastante, porque eu já sabia que não tinha chance de eu assistir os Dolphins ao vivo. Ainda mais que São Paulo é pertinho, eu moro no interior de São Paulo, dá umas 2, 3 horinhas de viagem. Eu já tô lá. Então, foi uma situação que foi muito frustrante para o torcedor que estava esperando isso, que quando viu que teria o jogo anunciado no Brasil, comprou esse hype, o torcedor dos Dolphins principalmente. E aí, quando sai a notícia de que não vai ser eles, que tem que esperar mais um ano, dá aquela brochada. Mas eu fiquei muito feliz pelo torcedor do Packers que foi ver o jogo, pelo torcedor do Eagles que pôde ver o jogo da equipe pela primeira vez. Espero que esse próximo ano eu tenha essa oportunidade de ver o Dolphins pela primeira vez. Mas é isso, a empolgação tá a mil. Quando eles anunciaram que além de que teria o jogo ano que vem, que eles gostaram da experiência, que eles querem trazer mais jogos, aquilo ali foi para amolecer o coração de vez. Aí o pessoal de tudo quanto é cidade, não, eu quero que seja em tal lugar. O pessoal que é do Rio de Janeiro quer que seja no Rio. O pessoal de São Paulo quer que continue em São Paulo. Eu, por mim, continuava sempre em São Paulo. 2, 3 horinhas de viagem, já tô lá, já tô de volta em casa. Para mim tá ótimo. Mas enfim, vamos ver. Vai que acontece. O interesse do Miami é real, então vamos ver o que acontece. Porque, querendo ou não, se o Miami vir, já temos um time bom, né? E se torcer que venha um outro time bom para a gente ter a possibilidade de ter a sorte de ter jogos bons, né? O Patriots é outra equipe que demonstrou interesse agora em explorar o mercado brasileiro, então
A gente sabe que o Patriots ainda está em reconstrução, vai demorar um pouquinho para ser um time bom, mas quem sabe por que não Dolphins e Patriots aqui no Brasil? Pô, apesar de não ser o jogo mais chamativo da história, não tá no nível do que foi, por exemplo, Packers e Eagles, é uma rivalidade de divisão. O Patriots, principalmente, é uma equipe que tem uma torcida muito grande aqui no Brasil, por motivos óbvios, por toda a dominância nos últimos anos. Então, mesmo que não seja um jogo tão atrativo como, por exemplo, seria em questão de duas equipes muito fortes, Dolphins e Patriots, eu acho que esse chamariz do jogo seria algo muito importante, algo muito legal de se ver. Sim, vamos ver aí o que a NFL vai decidir. Tá longe ainda, né? Só lá em abril, maio que eles vão decidir. E tomara, né, que pro Nicolas aí o Miami venha pro Brasil dessa vez. Até porque o LaFleur elogiou que é melhor vir pro Brasil do que viajar para a Europa. Vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui, Nicolas, que eu faço para todos os convidados que eu chamo aqui. O que é o Miami Dolphins para você? Vixe. Eu acho que é um sentimento muito de montanha-russa. O Dolphins, por muito tempo, ele foi uma equipe que era muito alheia ao restante da NFL. A própria torcida brinca um pouco que o Dolphins, durante muito tempo, na década passada, foi o famoso eterno 8-8. Era uma equipe que a gente sabia que não ia longe, sabia que também não ia ser uma das piores, que ia ficar no meio termo, tinha sempre a esperança de mudar, de vir alguma coisa nova. Quando mudava, não ajudava muita coisa. As mudanças que teve foram mudanças que surgiram algum certo efeito na equipe, como, por exemplo, quando teve a mudança do Joe Philby para o Adam Gase em 2016, os Dolphins foram para os playoffs, mas é aquilo, pega a emoção de você ir para os playoffs, só que você vai para os playoffs e você vai jogar com o seu QB reserva, porque o titular está machucado, o Ryan Tannehill estava machucado na época. Então, é sempre essa dicotomia. Quando a equipe está num ponto muito bom, tem sempre alguma notícia que vai broxar a torcida. Nos últimos anos, a gente acabou vendo isso também. A equipe foi para os playoffs 2 vezes nos últimos 2 anos com o Mike McDaniel. A primeira vez vai com o QB reserva de novo, é todo o flashback do que foi a temporada de 2016. Aí no ano seguinte, os Dolphins eles estão lá brigando pela seed 1 da FC até o último mês de temporada. Aí quando chega no último mês, a equipe perde 3 jogos que... Um jogo especial que foi contra o Tennessee Titans, que é inexplicável ter perdido aquele jogo. Aí toma uma surra algumas semanas depois pro Baltimore Ravens e perde o último jogo em casa contra o Buffalo Bills, que tem todo o histórico que o pessoal brinca da história da paternidade do Josh Allen com os Dolphins. O Josh Allen, de novo, ele resolve o jogo em cima de Miami, vence em Miami na última semana da temporada para colocar o Bills na frente do Dolphins, né, como campeão de divisão. Mais um ano deles campeão de divisão, mais um ano Miami perdendo a chance no último jogo da temporada de fazer algo diferente, de ter uma evolução, de dar o próximo passo. E aí você chega esse ano, aí as expectativas muito boas no começo da temporada, na semana 2 o Tua se machuca. Aí o Tua volta jogando muito bem. Mesmo ele jogando muito bem, o Dolphins perde para Cardinals e Bills. Aí agora a gente está na subida agora. A gente está na subida. Tá subindo o montinho, tá num período bom, num período mais tranquilo. A torcida tá alegre. E esse jogo do Packers acho que vai dizer muito do que essa equipe dos Dolphins pode ser para o restante da temporada. Porque se perder esse jogo, eu acho que o Packers ele é o favorito para essa partida. Nas casas de apostas, eu imagino que eles sejam favoritos. Principalmente por jogar em casa, principalmente jogar num ambiente hostil. Não só falando de clima, mas também da torcida. A torcida do Packers é muito forte, apoia muito a equipe jogando dentro de casa. Então os Dolphins já sabem que vão enfrentar um ambiente hostil
nesse sentido, e vai ser um jogo que a equipe vai precisar dar 110%, dar 120% para conseguir manter a temporada viva. Porque a gente sabe que a sequência depois é uma sequência que poderia ser pior. Quando a gente olhava no começo da temporada, era uma sequência que assustava muito mais quando você vê que de dezembro para frente, Miami pegaria Jets 2 vezes, pegaria o Texans, que hoje não... Apesar de ser líder de divisão, não é uma equipe que inspira tanta confiança assim. Tem o 49ers ainda em casa nessa temporada. Tem o Browns, que é um jogo fora, mas é um jogo que vai ser difícil, porque também vai ser, se não me engano, é o último jogo da temporada, então é o jogo que pode decidir se Miami vai ou não para os playoffs. Um jogo fora de casa contra o Browns. E você acha que vai ou não vai? Eu já tive muito menos esperançoso. Eu ainda não tenho tanta convicção de que vai, porque eu acho que não vai conseguir emendar uma sequência de vitórias muito grande, justamente pela qualidade dos adversários. Tem o Packers fora, tem o Texans fora, tem o 49ers em casa, que apesar do 49ers não estar numa boa fase, ainda é uma boa equipe, e que até o jogo, que é daqui a 2-3 semanas, vai estar mais saudável, vai ter a volta de alguns jogadores importantes. Então não vai ser o mesmo 49ers que o torcedor do Packers viu essa semana passada, com o Brandon Allen como quarterback, com desfalques na linha ofensiva. Então é uma sequência que é muito cruel para os Dolphins, justamente pela falta do que o Tua fez no começo do ano, por conta da lesão, e por conta de alguns jogos que a equipe poderia ter vencido, deveria ter vencido, e não venceu. Que aí, quando a gente terminar a temporada, o torcedor ele vai lembrar, putz, teve um jogo 15-10 contra o Colts, em que o Anthony Richardson jogou muito mal, e ainda assim eles ganharam. Tudo bem, os Dolphins estavam com o QB reserva, mas era um jogo que os Dolphins dominaram do início ao fim. Não era um jogo para ter perdido, e era um jogo em casa. Contra o Cardinals, era um jogo que liderou a partida inteira. Miami esteve na frente do placar a partida inteira, perdeu esse jogo com field goal no último segundo. Aí vai para Buffalo na semana seguinte. É mais um jogo que perde no último segundo com o kicker dos Bills, que havia perdido um extra point no jogo, acertando um field goal de 61 jardas. No frio ainda. É o tipo de coisa que é difícil de explicar até. É uma combinação de falta de competência de certa parte, por não conseguir resolver jogos que deveriam ter sido mais fáceis, com um azar tremendo de tomar dois field goals no estouro do relógio consecutivamente, sendo um deles de 61 jardas. Não, eu me identifico muito com você, porque tem umas coisas que acontecem com o Packers que é a mesma coisa. Só uma última pergunta, qual que é o seu jogador favorito da franquia? Da história ou da atual? Não, pode ser atual, enfim, da história, qual você achar aí que você mais gosta? Eu acho que atualmente eu gosto muito do Jalen Phillips, porque é um cara que eu acompanhei muito de perto aquela classe de draft de 2021, por ser uma classe que os Dolphins tinham muitas escolhas altas. Ele era um cara que jogava em Miami, então era em Miami U, no caso. Então era um cara que já tinha uma conexão muito grande com parte da torcida local, era um cara que a torcida já gostava, era um cara que durante a carreira dele, durante a vida, ele superou muita coisa. Ele chegou a ser aposentado medicamente em UCLA por conta de concussão, e concussões que não eram em campo, concussões que aconteceram do lado de fora. Se não me engano, a UCLA eles tinham um protocolo de que se um atleta ele tem um histórico de 3 concussões, ele é obrigado a se aposentar medicamente. E o Jalen Phillips ele atingiu essas 3 concussões na vida dele. Só que aí você vai ver, uma delas foi quando ele era criança, então, sei lá, foi 10 anos antes daquele momento. Outra foi quando ele sofreu um acidente de carro, então também não foi um lance fora de campo. Ele
Ele estava dirigindo, acho que era como se fosse uma mobilete, e aí ele sofreu um acidente com outro carro que passou por cima. Ele sofreu uma concussão nisso. E a terceira concussão que fez ele ser aposentado medicamente, aí sim foi uma concussão em campo. Então, o cara que, por tudo que ele passou, pela história de superação que ele teve, saindo de alguém que tinha sido aposentado medicamente para alguém que foi uma escolha de primeira rodada, alguém que foi uma escolha top 20, e alguém que desde o início não só se mostrou um cara muito bom dentro de campo, mas um cara que sempre quis fazer muito parte da comunidade. Ele sempre foi muito aberto na questão de que Miami era a casa dele, Miami foi o lugar que deu uma segunda chance para ele, e ele gostava muito de retribuir isso. Ele sempre participa das campanhas contra o câncer que a equipe promove, ele está sempre nas atividades que a equipe promove de visitar escolas, de entregar, por exemplo, o peru de Thanksgiving para famílias mais pobres. Ele é alguém que está sempre envolvido nisso, e é um cara que isso me toca muito, porque além do jogador de ser um cara que tem muito talento, corresponde dentro de campo, é um cara que fora dele é uma pessoa fenomenal, extraordinária. É muito disso que você falou. Os jogadores do Packers também fazem lá em Green Bay, tem uma identificação enorme com a cidade, e isso é muito legal, né? Enfim, queria agradecer. Nossa, o papo rolou de uma maneira assim que foi até além da conta. Foi longo. Foi longo, mas é que o papo foi tão bom, né? E, enfim, conteúdo teve aqui. Não pode, quem for ouvir, quem for ver, não pode reclamar. Queria agradecer a você, Nicolas, pela presença. Espero, enfim, futuramente contar com você mais uma vez aí para a gente falar futuramente aí de Packers e Miami. Enfim, pode deixar o seu recado final aí, onde que as pessoas te encontram, aonde que você fala de Dolphins aí, enfim, que já vou até parabenizar você pelo perfil lá no Twitter, que é muito legal acompanhar você lá, né, falando sobre o Miami. A gente até troca umas ideias lá, enfim. Queria agradecer pela presença aqui. Não, eu que agradeço pelo convite. Como eu falei, é minha primeira vez participando de um podcast em vídeo também, não só em áudio. Agradecer também as outras pessoas que contribuem com o Finsverso. Não sou só eu, apesar de eu passar muito tempo no Twitter, tem os meus parceiros de podcast, que é o Lucas Quirino, que é o apresentador e o editor nosso, tem o Cadu, que também é um parceiro meu, que está sempre no podcast, todo mundo que já passou pelo Finsverso, que ajudou a contribuir para o crescimento dele, eu agradeço de coração. Foi algo que, quando surgiu a ideia da criação do Finsverso, foi algo que nem surgiu por mim, eu nem fui o principal a ter a ideia da criação do Finsverso, mas foi algo que logo de cara eu abracei, que eu quis transformar em algo grande, que eu gostava de utilizar as redes sociais, de falar no Twitter e tal, de toda a parte de informação, de estatística. Eu sou um cara que gosta muito de número. Então, ter a oportunidade de ter essa plataforma do Finsverso, de ter construído ela junto com pessoas que eu conheço há 10 anos, quase 15 anos, algumas delas, é algo muito especial. E é isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho nosso, do trabalho do Finsverso, é @finsversobr, PHINSVERSO, Finsverso BR, todas as redes sociais, Twitter, Instagram. A gente não usa muito Instagram, a gente tenta manter ativo lá, mas o Twitter acaba sendo a principal forma de contato pela difusão maior de informações que tem lá. É aquilo que eu falo assim, é óbvio que o Nicolas acompanha Miami, eu acompanho mais o Packers, mas é legal ter essa interação com as outras torcidas, né? Porque a gente fala basicamente da mesma coisa, da NFL, só que cada um puxando sardinha para o seu time, né? Mas enfim.
Queria agradecer mais uma vez ao Nicolas, né? Foi um bate-papo muito legal. Sigam a gente nas redes sociais lá, né? Do Lambo Leapers Brasil, seja no X, né? Antigo Twitter, seja lá no Instagram, seja no Threads, seja no Blue Sky, que migrou uma gringaiada do Packers lá para o Blue Sky. Então, siga a gente nesses canais, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e a gente nos vê aí numa próxima, provavelmente segunda-feira, para falar aí do pós-jogo de Thanksgiving contra o Miami Dolphins. E, enfim, espero que seja com uma vitória, aí que seja aí por 23-20. Dos Dolphins. E qual que é o teu palpite aí? Eu acho que vai ser uma derrota mesmo. É um jogo que. Né, é um jogo que quando marcou no calendário no começo da temporada, era um jogo que a gente já imaginava que seria uma derrota, porque era um jogo que seria difícil. Mas eu espero que seja um jogo movimentado, um jogo bom de se assistir. Eu vou chutar um 31-27 pro Packers. Então vamos no mesmo palpite, 31-27. Bom, agradeço mais uma vez ao Nicolas e a gente vê numa próxima. E deixo meu sincero gol, Pack Gol, e até a próxima.